Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão. Após aí 2 semanas de férias que eu estava, vou retomando aqui as atividades. Bovespa hoje, em comemoração, fechou em alta aí de 0,18%, basicamente estável. Vou falar mais a respeito disso. Prazer voltar aqui a fazer a análise de fechamento com vocês. Hoje eu já fiz também o radar do mercado. Enfim, estamos de volta aí com todos os serviços que a gente presta aqui dentro da DV Invest. Então, gostando aqui, deixa um like, deixa um joinha em cima dessa videoanálise de fechamento e lembre-se de se inscrever aqui dentro do canal. Vamos aqui falar de quais ativos que eu vou abordar aqui nessa análise de fechamento do pregão. Vou falar aqui do Ibovespa, depois índice dólar e juros futuros, falando também de PTR4, Vale 3, BIF3, NTCO3, CVCB3, BPAC11, TUB4, MGLU3, USIN5, Azul4, CSAN3 e MRV3 são 12 ações que serão comentadas nessa análise de fechamento do pregão. Eu vou rodar aqui a vinheta, você já aproveita esse momento para deixar um like, para você também escrever aqui no comentário se você quer algum ativo que a gente comente na próxima análise de fechamento do pregão. Deixa aí seu comentário para a gente, agradeço demais sua valiosíssima participação aqui diária com a gente. Então vamos lá, vamos começar aqui. Eu vou tirar aqui essa lista da tela. Vou começar falando do Ibovespa, que terminou o pregão de hoje estável, com um candle de reversão depois de um movimento de baixa, chamado de martelo, esse candle aqui. A superação da máxima dele aumenta a probabilidade de subida, só que a gente já vai ter um desafio aqui do fundo que foi perdido, que tende a funcionar como um patamar de resistência, a região ali dos 109.200 pontos, arredondando 109.200 pontos, primeira zona de resistência, uma zona intermediária de resistência vai ser na faixa 110.230, mas mais relevante mesmo vai ficar na faixa 111 a 112 mil pontos. Para o Ibovespa gerar alguma expectativa mais positiva, ou seja, reduzir o viés de baixa que nós temos aqui devido a esse topo. Isso aqui, na verdade, eu botei o gráfico do Ibov, deixa eu até amarrar aqui, que eu não esqueci de amarrar aqui. É o gráfico do Ibovespa aqui, ó, gerando um topaço no semanal. E desse topo aqui no gráfico semanal, nós tivemos aí uma expectativa mais negativa do Ibovespa para baixo, inclusive abaixo, fechando abaixo de 109 mil pontos. Então, para reduzir essa expectativa negativa, precisa realmente gerar um movimento um pouquinho maior aqui para cima nos próximos pregões, no decorrer dessa semana. Então, lembrando, está dentro do movimento de baixo, o viés é de baixo, do movimento de baixo no gráfico semanal, sinalização de baixo, expectativa maior de vir aqui embaixo. Mas antes pode fazer o quê? Gerar aqui um movimento de subida para depois gerar algo para baixo. Enquanto não gerar algo mais forte para cima, a expectativa é essa aqui, ou mesmo de passar direto. Tá? Então, o que precisa fazer? Um sinal forte aí a partir do próximo pregão, ver se começa gerando superação da máxima do pregão de hoje, ganha força, fechando acima novamente de 109 mil pontos no pregão dessa terça-feira. No gráfico do mini índice, ó, um candle aí de recuperação, um candle de alta, nesse momento 0,3%, gráfico 60 minutos dentro do movimento de subida, ainda dentro de uma tendência de baixa, mas está dentro do movimento de subida. Abriu subindo no próximo pregão, a gente continua focando um pouco mais em operações na ponta compradora e volta para a venda se passar a proporcionar algum sinal aqui mais relevante para baixo ali da média, para baixo, quebrando a sequência de mínimas ascendentes. Aí olhando um pouco mais para a ponta vendedora, o topo descendente, pivô de baixa, enfim, sinalizações de baixa que você costuma utilizar aí nas suas operações de day trade. Lembrando que a partir de 8h45 estarei aqui ao vivo com vocês dentro do canal no nosso radar do mercado, que eu fico até ali perto das 11 horas. 11 horas o Kaique assume, vai até as 13 horas, das 14 horas o Lucas assume e vai ali até as 16 horas. Seguindo aqui para falar do dólar no pregão de hoje foi lá em cima, perdeu força, fechando o candle aqui de baixo de 0,21%, o dólar anulou a tendência de baixo do gráfico diário. Então, vendo a tendência de baixa, esse movimento aqui de subida, anula a tendência de baixa ao superar essa máxima aqui e volta para cima da média. Então, a expectativa para o próximo pregão seria de, mesmo que venha perder essa mínima, de poder ter algo para cima ainda. Com base nisso, no gráfico 60 minutos, o que ficaria atento?
Abriu caindo, dá para você buscar venda? Dá, só seria restritivo no sentido de buscar um pouco mais topo descendente, tentando pegar algo para baixo, mas sem exigir tanto para baixo. Chegou aqui embaixo, gerou sinal de alta, ou abriu subindo, gerando sinal de alta, voltando para cima da média. Sinal de alta é superar a máxima da hora anterior, um fundo no dia 60. Aí eu olharia um pouco mais para a ponta compradora em relação às operações no gráfico de 10, de 5 minutos ou mesmo numa menor periodicidade nesse próximo pregão, nessa terça-feira. Juros, tendência de alta no gráfico diário, topos e fundos ascendentes. A tendência de alta, só que chegou no nível de resistência que traz uma expectativa ou de fazer um movimento de baixa, caminhando para se aproximar da média, ou de ter um movimento mais lateral. Tem um sinal de baixa já confirmado? Não. Primeiro sinal para baixo, perda da mínima do que no anterior, que seria oscilar abaixo dos 13 e 13. Enquanto não fizer isso, seguimos dentro do movimento de alta, seguimos dentro de um viés mais positivo. Deixa eu colocar aqui gráfico semanal. E aqui eu coloquei errado, né? O grupo 1 é esse aqui. Beleza. Esse sem grupo. Então, olhando aqui no gráfico semanal, está dentro do movimento de subida, que voltou para cima da média. Superior está dentro do movimento de alta. Enquanto não gerar nada contrário, esse é um movimento de alta. E, logicamente, no diário, se gerar fundo aqui ascendente, o foco continua sendo maior na ponta compradora. Para arriscar a venda aqui, seria um risco maior, porque assim, entrar vendendo aqui com stop aqui em cima, muito grande stop para a proximidade da zona de suporte aqui mais elevante. Então, para mudar uma expectativa que é mais positiva para uma expectativa um pouco mais negativa ou perda de força na tendência de alta, precisa retornar para baixo dos 12,91 no contrato F25 aí dos juros. Daí. Petrobras, gráfico diário, bom fechamento no pregão de hoje. Inclusive, eu passei uma recomendação de compra em cima de PTR4, stop ficando aí para baixo, um pouco mais para baixo da mínima do pregão de hoje, tentando pegar algo para cima. A tendência é de baixa no gráfico diário. Só que pelo gráfico semanal, ela fechou acima ali, ela fechou abaixo da média e gerou um sinal forte aqui. Em vez de gerar um candle para baixo, ela gerou um candle forte, que seria essa expectativa, né? Grande candle de baixa, no pivô de baixa, faz um candle um pouco mais ali de fraqueza dos compradores, tentou subir, a expectativa é que o pregão de hoje fosse mais para baixo. Ela foi lá e reverteu, ainda vem com fechamento para cima da média, para cima da região, abriu uma compra na expectativa que ela volte a ter algo para cima, porque ela não perdeu, apesar da tendência de baixa aqui, ó, ela não chegou a perder o fundo mais relevante da tendência de alta, desse último tendência de alta aqui, ó, desse movimento grande de alta. Então é algo positivo, que ela volta para cima ali num topo anterior, volta para cima num fundo anterior, volta para cima da média. Enfim, pode recuar e voltar para baixo da mínima pregão de hoje? Pode. Mas enfim, eu optei por tomar esse risco em cima de PTR4. Ela, até no mês passado ela conseguiu proporcionar um sinal de fundo ali no gráfico mensal. Vamos ver se ela consegue confirmar isso no decorrer desse mês, superando a máxima do mês passado, 27,60. Vale 3, dia de hoje, queda de 1,25%, chegada ali na média móvel de 3 períodos do gráfico semanal, tendência de alta no prazo maior, mas está numa correção que pode ser um pouquinho maior no tempo ou no preço. No tempo ela bate aqui, ela volta, ela fica mais lateral aqui no gráfico semanal, no tempo, a correção no tempo desse movimento de subida. Ou no preço é um movimento que corrige um pouco mais, vai testar perto lá de um topo aqui anterior, saiu errado ali a linha, um topo anterior, volta mais perto dos R$80. Mas a primeira forma de arriscar uma entrada aqui no papel seria, vou comprar a supressão da máxima desse martelo, padrão de reversão dos candles, que aumenta a chance de reverter esse movimento de baixa para que tenha aqui um movimento de alta. Primeiro indício para isso acontecer, a superação da máxima pregão de hoje. O stop ficaria superando 8,88,25, o stop ficaria pelo menos abaixo de 86,66, que é a mínima do pregão de hoje, arriscando um pouco mais, porque a tendência no gráfico diário da Vale 3 não é mais de alta. Com esse movimento de baixa, ela gera uma expectativa de que depois de um movimento de correção, ela venha fazer um movimento para baixo para gerar um pivô de baixa. Cria uma expectativa, não que ela vá fazer isso, mas é uma expectativa. Logo, não dá para se esperar tanto desse movimento de subida no primeiro momento. Então, por esse motivo, um risco um pouquinho maior nessa operação da Vale 3. Mas seria possível sim arriscar essa entrada, você bota menos capital, tomando risco aí em cima do nível de suporte do papel, que é essa região aqui para trás. Mais a média lá do semanal, que está na faixa ali dos 87,80. 87,80, 87,50. Seguindo aqui para falar dos outros papéis, BIF3 vem no movimento longo de baixa,
No BIF 3 que eu ia comentar. Deixa eu só ver se era BIF 3. Vem no movimento longo de baixo. Superação da máxima do que no anterior aqui seria uma possibilidade de abrir uma compra. Então a gente recomendou essa compra, só que vai ser abortada essa entrada porque não executou a entrada. Existe a chance de arriscar a entrada se superar a máxima do pregão de hoje a partir do próximo, tentando pegar um movimento de subida. Ou seja, força e ela uma pancada para baixo, volta ali para baixo da média, ver se ela gera aqui algum movimento de subida. Depois dessa queda, um recuo aqui desse movimento de subida, ainda é um recuo mais fraco do que foi a subida, e tentando pegar algo para cima no papel. É uma das alternativas, mas ela não executou essa entrada. Se a gente passar novamente essa entrada, você vai receber aí no aplicativo DV Invest, app.dvinvest.com.br, a recomendação no próximo pregão. E aí toda a orientação de stop, objetivo. Assim como a gente fez aqui a entrada em PTR4, que eu já mencionei, stop, objetivo, risco da operação, quanto por cento do capital seu alocar, está lá dentro do aplicativo DV Invest. Recomendação de compra no pregão de hoje em NTCO3, está dentro da tendência de alta, fez uma correção aqui mais no tempo, mais lateral aqui, máximas descendentes, superou a máxima ali do pregão anterior, então criou-se uma expectativa de que pode fazer isso aqui, de gerar um movimento ainda para cima, de caminhar para essa região aqui, dos R$16, tem ali uns 15,50 como um desafio, mas podendo fazer algo nesse sentido. Então, recomendação de compra a favor da tendência de alta do gráfico diário. Stop vai ficar um pouquinho abaixo ali da média móvel de 13 períodos. E o objetivo dessa operação está tudo lá dentro do aplicativo DV Invest. A operação é a favor da tendência de alta de curto prazo, que é a tendência do gráfico diário. O outro ativo a ser falado, CVCB3, que no pregão de hoje fechou em queda aí de 1,61%. A gente está dentro de uma posição de venda, foi aberta na semana passada, aí o Kaique abriu uma venda aí no papel. Então estamos dentro dessa posição de venda, nenhuma alteração por enquanto. BPAC 11 também, uma operação de venda que foi aberta. Estamos também dentro de uma posição de venda aberta aí na BPAC 11, na expectativa de continuidade do movimento de baixa do papel, sem nenhuma mudança por enquanto. Se tiver alguma mudança, você vai receber dentro do aplicativo lá a mudança do ponto de stop da operação. E TUB4, solicitação de análise enviada aí aqui nos comentários, nos últimos comentários, a ação está com a dificuldade aqui de voltar para cima da média. Então, assim, está entre as médias do gráfico semanal, que está aquele momento ruim de fazer a entrada, tecnicamente falando, dentro do que eu gosto de trabalhar. Então, aí, eu prefiro ficar de fora desse papel, fico mais interessado em buscar compra em cima dessa ação, depois que ela retornar para cima da região pelo menos dos 25,50 e gerar alguma sinalização de alta, de sustentação do preço acima dos 25,50. Abaixo disso, prefiro ficar de fora ou mesmo monitorar alguma situação que me proporcione aqui uma venda, ou seja, fraqueza para subir, me gera uma venda mais próxima da resistência, com stop mais bem protegido e um espaço maior para queda, por exemplo, para esse nível de suporte aqui lá para a faixa dos R$24 arredondando. Depois de YouTube, Magazine Luiza, que está testando a linha média, primeira forma de entrada, superação da máxima do candle anterior, 4,37 desse candle aqui. Superou a máxima do pregão de hoje, uma das alternativas de compra a favor da tendência de alta. O único ponto assim, de atenção é que assim, a gente teve aqui um movimento ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles de baixa, e na sequência a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles de alta. Não conseguiu superar, então significa dizer que por mais força que tenha tido esse movimento, esse aqui foi mais forte do que o de alta. Beleza, e agora abriu-se um movimento para baixo. Então se pegar aqui, foram 6 aqui, foram 6 para cá, ela pode ficar aqui mais algumas semanas enrolada ou ter um outro movimento grande para baixo. Então tem um risco um pouquinho maior de abrir uma compra muito próximo da resistência aqui em MGLU3. Então se for para abrir uma entrada, aqui olhar até um gráfico de menor periodicidade, como por exemplo um gráfico aqui de 120 minutos, ele vem um pouquinho mais para baixo e gera uma entrada aqui sim, mais aqui embaixo com um stop mais curto, para tentar pegar o stop mesmo pelo gráfico diário, mas tentar pegar um espaço maior, uma entrada mais distante do topo anterior, que é esse topo aqui, que começa na região ali dos 4,53 e vai até os 4,67. O próximo ativo a ser comentado é o Usiminas, o ZIN5, que está dentro aí de um movimento muito forte para baixo. Olha só como é que essa ação
perdeu muita força, veio aqui um movimento de subida, aí gera um candle muito forte no gráfico semanal, que vai lá bater na média. Poxa, bateu aqui na média, se o mercado gerar algum sinal de alta aqui no gráfico diário, eu vou abrir uma compra, mas passou direto. Pô, será que não dá para abrir uma compra aqui na superação dessa máxima? É possível, sendo mais agressivo, mas a força que veio esse movimento já começa a trazer uma expectativa maior de poder ter algo mais para baixo. Então, aumentou o risco da posição comprada de abrir uma compra em Uzi Minas. Quem estava comprado teve motivos de saída, desde perda de mínima do gráfico semanal, desde perda de mínima de um pequeno fundo, né, que veio aqui embaixo, vai lá e volta aqui, vem para cima, enfim, um ponto, por conta da volatilidade que sai daqui para cá, dá para se considerar como um fundo aqui esse nível de preço, inclusive, ó, batendo ali em 2 níveis de topos anteriores. E aí ela fecha para baixo esse patamar, fecha abaixo da média, perde essa mínima. Então, de maneira geral, não me agrada tanto a entrada agora em Uzi Minas, né? Sendo um pouco mais agressivo, superação dessa máxima, stop aqui, tentando pegar algo para cima. Algo semelhante aqui comentado na Vale 3, que para mim seria até mais interessante do que Uzi Minas. Azul 4. Candle mal lá na sexta-feira. Primeiro tinha um candle bom, né? Alto de 7,15%, e na sexta-feira já era um candle de baixa ali de 8,2%. Está no contexto de indefinição, então é difícil fazer algo aqui em termos de operação que busca trabalhar a favor de tendência, de tentar ficar 3 a 10 pregões posicionado. Semanal travado ali na média, então fica em expectativa mais para baixo. Enquanto o mercado não gerar sinalizações de alta para cima da região dos 12,30, o viés é um pouquinho mais de baixo, apesar da indefinição de curto prazo. Mas o viés é de baixo pela última informação aqui. Gerou um candle que para romper tudo para cima, quem comprou acionou stop aqui ou está perto de acionar stop nessa perda de mínima aqui desse fundo, lá nos R$ 11,22. Seria essa forma de acionar stop. Não vejo alternativa de compra, a não ser que seja. Tem mais um candle aqui, bate no suporte e no próximo supera a máxima. Lá na quarta-feira supera a máxima de terça, você tentando pegar um movimento de retorno para a faixa ali dos R$ 12,50 a R$ 12,60. CSAN3, tendência de baixa de curto prazo, topos e fundos descendentes. Observe como o semanal respeita bem a média móvel de 13 períodos, bem com dificuldade, enquanto não mostrar nada diferente do que temos na tela. Aqui do lado direito do gráfico, fica um viés um pouco mais de baixo. Está testando suporte, gerou um candle de recuperação, pode ter um movimento para cima, pode, só que, enfim, não me animo muito dessa entrada aqui não. Se for para arriscar essa entrada por conta da zona de suporte, colocar menos capital, stop aqui embaixo, porque a tendência não é de alta, então está na tendência ainda de baixa. Você estaria arriscando aqui para ver se muda a tendência. Então, por esse motivo, você tem um risco maior e, consequentemente, você coloca menos capital na operação. O próximo ativo, depois da Cosan, MRV3, que terminou o pregão aí confirmando o pivô de baixa lá da sexta-feira. Está dentro da tendência de baixa. Ativo, olha o gráfico semanal, sem conseguir se recuperar. Não vejo alternativa de entrada, a não ser que ela volte para cima dessa região aqui. Ó. Algum indício que tem comprador começou a ficar forte no ativo, que não é o caso no momento. Então é o papel que eu não vejo alternativa aqui de fazer uma compra de imediato. Por exemplo, no próximo pregão, vou comprar MRV3. Não vejo essa alternativa ainda. Para mim seria um ativo ainda que me interessaria para venda após alguma sinalização de baixa no 120 ou no gráfico diário, nessa região que ela perdeu aqui de suporte, funcionando como resistência, uma região na faixa ali dos R$ 6,70. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosíssima atenção nessa análise de fechamento. Grato aí por sua presença diária. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha, e estaremos juntos aí a partir do pregão dessa terça-feira, a partir das 8h45. Um grande abraço, te encontro amanhã. Até mais.